Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão, no primeiro período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloco em votação a ata da 31ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta da sessão de hoje. Pauta da 32ª sessão ordinária. Expediente. Ofício do Gabinete número 192/2021, encaminhando os seguintes projetos de lei. Anula a suprema verba no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Ofício do Gabinete número 193/2021, encaminhando os seguintes projetos de lei em caráter de urgência. Cria anexo do PPA do Programa Turismo e Fiscalização na Lei 1115/2017, que dispõe sobre o PPA 2018/2021. Cria a planilha de identificações dos projetos, atividades e operações especiais do Abre Crédito Especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura de São Pedro de Alcântara. Ordem do dia, em segunda, deliberar. Projeto de lei número 32/2021, de origem governamental, anula a suplementa verba no orçamento fiscal vigente da Prefeitura de São Pedro de Alcântara e do Fundo Municipal de Saúde. Projeto de lei número 33/2021, de origem governamental, anula e suplementa a verba no orçamento fiscal vigente da Prefeitura de São Pedro de Alcântara. O projeto de lei número 34/2021, de origem governamental, anula e suplema a verba no orçamento fiscal vigente da Prefeitura de São Pedro de Alcântara e do Fundo Municipal de Saúde. Projeto de lei número 35/2021, de origem governamental, cria a planilha de identificações dos projetos de atividade e operações especiais do Programa Agricultura e Meio Ambiente da Lei número 1308/2020. O projeto de lei número 36/2021, de origem governamental, abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura de São Pedro de Alcântara. Em primeira deliberação, nada de liberar. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 9 de agosto de 2021. Solicito ao senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Ofício número 192/2021, Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Assunto: projeto de lei. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência o seguinte projeto de lei e justificativa para análise e aprovação. Anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, renovando a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 39/2021. Anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Charles da Cunha, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar o total de R$100 mil na dotação abaixo especificada. Secretaria de Educação e Desporto, R$50 mil. Funcionamento e manutenção do ensino infantil, outros profissionais, R$50 mil. Artigo 2º. Para atender o artigo 1º desta lei, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular no valor de R$100 mil nas dotações abaixo identificadas. 04. Secretaria de Educação e Desporto. Funcionamento e manutenção do ensino fundamental magistério, R$50 mil. Funcionamento e manutenção do ensino infantil magistério, R$50 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrária. Charles da Cunha, Prefeito Municipal.
Justificativa ao projeto de lei número 39/2021. O referido projeto de lei está sendo encaminhado para justificar a utilização dos recursos 30% provenientes do Fundeb, conforme nova lei do Fundeb, lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata o artigo 212-A da Constituição Federal. Revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e da outras providências, em outras ações de manutenção e desenvolvimento de ensino, para as quais anteriormente eram utilizados recursos próprios ordinários. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 193/2021. Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Assunto: projeto de lei em caráter de urgência. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência os seguintes projetos de lei e justificativa para análise e aprovação em caráter de urgência. Cria no anexo do PPA do Programa Tributos e Fiscalização da Lei nº 1115/2017, que dispõe sobre o PPA 2018/2021. Cria planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Tributos e Fiscalização da Lei nº 1308/2021. Abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. O pedido se faz em caráter de urgência, pois no Sim Catarina abriu a possibilidade de comprar este veículo por este valor. Com esse recurso, e se correr pelo rito normal para aprovação de leis, perderemos essa janela de oportunidade para a compra deste veículo, por conta da rápida atualização de preços que vem ocorrendo dentro do sistema. Renovando a Vossa Excelência, protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 40/2021. Cria anexo do PPA do Programa Tributos e Fiscalização da Lei nº 1115/2017, que dispõe sobre o PPA 2018/2021. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar no anexo do PPA do Programa Tributos e Fiscalização da Lei nº 1115/2017 a ação aquisição de veículo no valor de R$ 80.260, conforme plano plurianual, programas de governo. Parágrafo único. É parte integrante desta lei a planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, Plano Plurianual 2018/2021. Planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais em anexo no portal do Legislativo. Justificativa ao projeto de lei número 40/2021. O presente projeto de lei tem por finalidade criar no PPA, no Programa Tributos e Fiscalização, a ação aquisição de veículo, pois não está previsto inicialmente no PPA. Desta forma, faz-se necessário esta alteração. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 41/2021. Cria planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Tributos e Fiscalização da Lei nº 1308/2020. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar a planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Tributos e Fiscalização da Lei nº 1308/2020, acrescentando a ação aquisição de veículo. Parágrafo único. É parte integrante desta lei a planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021. Planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais em anexo no portal do Legislativo.
Justificativa ao projeto de lei número 41/2021. O presente projeto de lei tem por finalidade criar na LDO, no programa Tributos e Fiscalização, a ação aquisição de veículo, pois não está previsto inicialmente na LDO. Desta forma, faz-se necessária esta alteração. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 42/2021. Abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Charles da Cunha, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no total de R$ 80.260, por conta de recursos de alienação de bens e superávit financeiro de recursos ordinário na dotação abaixo identificada. Secretaria de Fiscalização e Tributos, aquisição de veículo, R$ 80.260, aplicações diretas. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 42/2021. O presente projeto de lei tem por finalidade abrir crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal no projeto 1113, aquisição de veículo, pois não existia essa ação no orçamento inicial. Desta forma, faz-se necessária esta suplementação. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Segundo o secretário, se algum vereador inscrito para o expediente. Não, senhora presidente. Passamos para a ordem do dia. Solicito a compreensão dos senhores vereadores para retirar de pauta o projeto de lei número 38/2021, que retornará às comissões. Informo que, em virtude da urgência, os projetos de lei número 40, 41 e 42/2021 foram inseridos na pauta em única deliberação. Ordem do dia. Em segunda deliberação, projeto de lei número 32/2021, de origem governamental, anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara e do Fundo Municipal de Saúde, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 32/2021, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 33/2021, de origem governamental, anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 33/2021, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 34/2021, de origem governamental, anula e suplementa verbas no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara e do Fundo Municipal de Saúde, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 34/2021, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 35/2021, de origem governamental, cria planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Agricultura e Meio Ambiente da Lei número 1308/2020. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 35/2021, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 36/2021, de origem governamental, abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 36/2021, aprovado por unanimidade. Em primeira deliberação, nada a deliberar. Em única deliberação, projeto de lei número 40/2021, que cria anexo do PPA, do Programa Tributos e Fiscalização da Lei 1115/2017, que dispõe sobre o PPA 2018/2021. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão.
Projeto de Lei número 40/2021, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 41/2021, que cria a planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Tributos e Fiscalização da Lei 1308/2020, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de Lei número 41/2021, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 42/2021, abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de Lei número 42/2021, aprovado por unanimidade. Consulto o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para as explicações pessoais. Sim, senhora. O vereador Vinícius Zimmermann e a presidente Tatiana. Conceda a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, assim nessa tribuna, na data de hoje, para falar uma questão que eu tive a oportunidade de participar ao longo dessa semana, da reunião periódica do Conselho de Desenvolvimento do município. A reunião da qual nós, enquanto parlamentares, não fomos privados ao começo do ano de participar enquanto votantes, porque já é uma função natural do parlamentar legislativo municipal fazer um trabalho de fiscalização sobre isso, incluindo também daí o processo de regulamentação de obras no município. E, para minha surpresa, como eu comentei na semana passada, a informação de que a gente tinha, em média, 20 aprovações de obras no município, só o que chegou para o conselho ser avaliado, trago aqui em mãos, aqui, ó, ganhei uma cópia de cada processo, foram 20 processos de avaliação. Esses são aqueles que vão para o conselho e não os que são aprovados imediatamente, né? Tem muitos que estão ali, que já chegam com toda a documentação, né? Tudo no conforme, aprova em primeiro momento. Agora isso aqui traz a luz para a nossa atividade enquanto parlamentar, para o planejamento da nossa cidade. Lembrando que a gente contabilizando aqui, ó, em média de 20 a 40 casas novas por mês, isso aí já dá uma sala de aula por mês. Ou seja, em cada 10 anos a gente já pode pensar em pelo menos uma sala de aula mês no município. Então, lembrando da responsabilidade que a gente tem perante esse ano, que vence o nosso plano diretor em adequar e cair de cabeça no planejamento da cidade que a gente deseja para o futuro, né? Lembrando que desses 20 projetos que foram analisados aqui, a gente tem o costume de ouvir que São Pedro é uma cidade que nada acontece, que nada sai. 19 desses processos aqui foram aprovados, né? Neles estão edificações residenciais, projetos de empreendimento. E lembrando que o único aqui que não ganhou parecer favorável, tem ainda prazo de recurso para compor a minuta com documentos faltantes. Então, a gente vive um momento de transformação na nossa cidade e chama a atenção de todos para esse momento de transformação. Lembrando também aqui, agora eu trago uma pauta de curiosidade, né? Que a gente, eu acabei tentando estudar um pouquinho mais a fundo o nosso plano diretor, para conhecer o que são esses zoneamentos antes de participar de qualquer avaliação. Olha, eu pude perceber com relação ao bairro de Santa Teresa uma questão curiosa. Olhando o mapa, a gente vai perceber que a rua Ambrósio Cunda, metade em diante, principalmente no período onde ela tem casa, ela foi transformada num rio, né? Então a gente vai ver, podem olhar lá, ó, a lei que aprovou o plano, a última sessão ordinária de 2012, fim de mandato, nos mapas do plano vocês vão ver a rua, né, José Rosalino da Silva, o Canto dos Quinis, que a gente conhece, Santa Teresa, primeira rua direita depois do portal, nem aparece no mapa. Isso assim, eu passei uma vista grossa dentro da nossa comunidade, onde eu sou um parlamentar representante, então tem muito erro grosseiro que a gente tem que ter atenção agora desde esse primeiro momento, para não deixar passar e refinar no final. Queria dizer que foi uma honra participar, né, do Conselho, me dispus a estar à disposição sempre que tiver, né, um convite que é encaminhado para a nossa presidente, ela repassou aos parlamentares aqui.
E assim a gente tem como, enquanto representante, o munícipe está atento, está por dentro de tudo que está saindo, né, o que está conforme, o que está em falta de conformidade, para ter um diálogo sadio e poder defender os interesses e direitos dos nossos cidadãos. Gostaria de lembrar também que nessa pesquisa aí, eu estava confrontando o Google Maps, e tem uma coisa que me dá um profundo desconforto. Enquanto um morador de Santa Teresa, sempre que a gente entra no Google, a gente olha no mapa lá, vê Santana. Não sei se mais alguém já percebeu essa situação, mas pode entrar no Google Maps e observar. O nosso bairro lá de Santa Teresa está cadastrado como Santana. Se a administração pública puder fazer uma intervenção nesse sentido, faço aqui uma solicitação, uma indicação verbal, para que se consiga fazer essa alteração. Semana passada eu citei com relação ao horário de estabelecimento, isso aí naturalmente é de interesse privado, mas eu acho que informações que tangem que são públicas, eu acho que a gente tem que estar procurando corrigir o quanto antes. Vou para a sessão dos repúdios aqui, pessoal. Eu gostaria de deixar registrado o meu repúdio aqui. A semana passada passou em primeira votação um projeto de lei que altera aí e passa a cobrar 14% a mais dos aposentados inativos do governo estadual. Considero isso uma lástima, né, que são profissionais que contribuíram toda uma vida para receber a integralidade de seus salários, né? E o que estranha é o seguinte, a gente sempre vê o corte nas categorias mais baixas, né? São salários que estão abaixo de R$6.000, enquanto dentro da folha de pagamento do governo a gente tem, né, folhas estratosféricas, né? Então, eu acho que é um pouco mais de falta de consciência, de pensar em cortar dos altos escalões, em ponderar e repor justamente onde está mais precisando. Eu acho que o aposentado não merecia esse talho no seu projeto de vida. Continuo aqui, declarando o meu repúdio, né, aprovada pela Assembleia, pelo Congresso Nacional, a questão da privatização dos Correios. Ela ainda vai ser votada no Senado, mas considero aqui, como eu já falei em outras situações, eu sou contra a privatização de setores estratégicos. Durante essa reunião que a gente teve aqui do nosso Conselho de Desenvolvimento, eu tive uma pauta com relação à privatização, inclusive de um serviço municipal com servidor, e ele me provou por A mais B que é interessante privatizar determinado setor. Ali ele me fez concordar. Mas com isso eu deixo registrado, esse vereador aqui ele não é uma pessoa de cabeça fechada que é só contra a privatização. Não. Com argumentos, a gente conversa e chega a um ponto mais objetivo. Mas com relação, acho que os Correios vai perder todo o povo brasileiro, principalmente as cidades mais pequenas, né? Naturalmente é um custo alto manter. A gente escuta aí em redes de fake news que por questão de monopólio, na verdade não é. A gente sabe que hoje tem uma série de empresas que trabalham com serviço similar. Então, ou seja, vai ser um prejuízo para o povo brasileiro. É uma empresa estatal que dá lucro e reverte esse lucro em benfeitorias para a nossa população. E, por último, eu gostaria de fazer aqui, lembrar a todos vocês que a gente, nas últimas eleições presidenciais, teve uma grande votação do nosso atual presidente da República, que foram massivos, 85%, mas tem 15% que não são. Então, existe minoria e existe a diferença nesse município. E nem sempre essa diferença é só petista, é só comunista, é só esquerdista, é alguém que pensa diferente. Então, eu trago aqui, como representante público, o descontentamento da gente receber por 10 vezes no mandato até agora do nosso presidente a visita dele no nosso estado. Em apenas 2 ele anunciou algum programa, alguma melhoria ou trouxe algum investimento. Numa delas foram 225 carros para assistência social do estado e veio inaugurar um estande de tiro da Polícia Federal. Verba que é bom nada, inaugurar obras que é bom nada. Então a gente vive uma pandemia, claramente promovendo aglomeração. Eu tenho respeito por todos os eleitores do presidente, deixo aqui registrado. Inclusive tive muitos eleitores do presidente, né? Sou sensível a essa pauta, mas eu acho que a gente precisa ter prioridade. Não é hora de micareta, não é hora de fazer pré-promoção eleitoral, né? A gente sabe que isso é inclusive ilegal. E estamos no meio de uma pandemia, pagando aí gasolina quase R$100, a carne é quase 50 pila e o botijão de gás é quase 100. Né? Então, era isso que eu queria falar, minha presidente, não é hora de brincadeira, é hora de botar a coisa em ordem. Né? A oportunidade foi dada democraticamente. Muito obrigado a todos. Obrigada, vereador.
Solicito ao vice-presidente para que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa me pronunciar na tribuna em explicações pessoais. Na qualidade de vice-presidente desta Casa, concedo a palavra à vereadora Tatiana Cordeiro da Silva. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores e ao público que nos assiste. Faço uso da tribuna nesta noite para falar um pouquinho sobre o mutirão que vai acontecer no próximo sábado, referente ao confecção de RG, aqui no município. Parabenizar o Poder Executivo e também ao Legislativo, que juntamente com o vereador Daniel encabeçaram esse mutirão aí, que vai acontecer das 8 ao meio-dia aqui na Prefeitura. E foram agendados 100 pessoas, através de um pré-cadastro que a Prefeitura divulgou. E hoje parece que já divulgaram nas redes sociais que não tem mais vaga, Então, a gente sabe que essa demanda é reprimida já há muito tempo. O pessoal vem solicitando que a gente tenha esse serviço no nosso município. E peço, mais uma vez, ao prefeito, realizei uma indicação lá no mês de março deste ano, a indicação número 80, para que seja firmado, junto ao IGP, o acordo de cooperação técnica, a fim de possibilitar que as carteiras de identidade possam ser feitas de forma contínua aqui no nosso município. Esse mutirão vai acontecer no sábado agora, a gente não sabe quando que vai acontecer um novo mutirão. O IGP já nos informou que existe a possibilidade desse acordo ser firmado, então, para que o prefeito, aí, juntamente com seus secretários, possam firmar esse acordo. De grande valia para os nossos munícipes. Muita gente hoje me enviou mensagem dizendo não consegui, não sabia que tinha que fazer um pré-cadastro, mas foi informado nas páginas da Prefeitura Municipal, nas redes sociais, de que havia esse pré-cadastro e que deveria ser feito. Então, a gente sabe que mais pessoas não conseguiram realizar. Mais uma vez, peço ao Poder Executivo para que seja firmado essa parceria junto com o IGP. Seria isso, muito obrigada e boa noite. Obrigado, vereador. Na qualidade de vice-presidente, devolvo a cadeira à presidente titular, a senhora Tatiana Cordeiro da Silva. Não havendo mais vereadores inscritos, passamos para as considerações finais. Parabenizamos a vereadora Terezinha, que fez aniversário no último sábado. Desejamos muitas felicidades, muita saúde. E parabenizamos na noite de hoje também o vereador Rogério e desejamos muitas felicidades e saúde nesta data. É hoje. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a se realizar no dia 16 de agosto de 2021, em horário e local regimental, e de acordo com a portaria número 14/2021 desta Casa Legislativa, e em atenção ao Decreto Estadual 1371, que permitiu o retorno gradual dos serviços públicos, desde que atendidas as medidas de prevenção, as sessões legislativas voltam a receber o público limitado a 10 pessoas a serem instaladas no auditório desta Casa Legislativa. A todos que nos acompanham pelo portal do Legislativo Alcantarense, muito obrigada e boa noite.